E se Flávio Bolsonaro se tornasse presidente? Seria, afinal, uma continuação do governo de seu pai ou uma completa ruptura com o que a gente já conhece? Bom, vamos mergulhar um pouco nos cenários e nas estratégias que já estão sendo desenhadas lá para 2026. O dilema principal é bem claro. De um lado, o estilo combativo do pai, o confronto; do outro, uma proposta de articulação do filho. A questão é, a gente vai ver uma réplica do que já aconteceu ou o surgimento de um líder mais pragmático, mais negociador? Essa é a pergunta que, no fundo, define o futuro do bolsonarismo. Para a gente entender esse cenário todo, que é bem complexo, vamos analisar 5 pontos centrais que podem moldar uma eventual presidência de Flávio Bolsonaro. Então, começando pelo primeiro ponto. Como exatamente o Flávio está sendo construído como o herdeiro político desse movimento todo? Olha, com a bênção explícita do pai, a candidatura de Flávio não é vendida só como uma sucessão familiar, sabe? A ideia é apresentar como uma evolução estratégica do movimento bolsonarista. E os analistas já até deram um nome para isso: bolsonarismo institucionalizado, ou bolsonarismo 2.0. É um termo que captura muito bem essa mudança de tática. Sair daquela coisa da insurgência, da retórica forte, para buscar uma consolidação dentro das instituições. Isso, claro, nos leva direto para a estratégia central: como é que se conquista eleitores que estão fora da base mais fiel? A resposta, ao que tudo indica, é moderar o tom. E aqui tem um ponto bem interessante. Uma proposta política, como o fim da reeleição, pode ser lida de várias formas. Uma delas é como um aceno, uma piscadela estratégica para possíveis aliados, como Tarcísio de Freitas. É um jogo de xadrez. A campanha parece querer, como dizem, colocar algodão entre os cristais, ou seja, usar propostas mais concretas, um discurso menos inflamado e acenos para outros públicos para tentar atrair aquele eleitorado de centro que é super decisivo em qualquer eleição. Certo. E na economia, como essa estratégia se traduz? Bom, o plano econômico está sendo montado ao redor de um slogan bem direto e poderoso. A ideia central na economia é o tal tesouraço. Basicamente, é uma promessa de cortar e cortar fundo os gastos do governo e a burocracia. É uma mensagem que com certeza fala alto com a base que defende um Estado menor e mais ágil. O plano, na prática, é dar continuidade à agenda liberal da era Guedes. A gente está falando de um Estado menor, com mais privatizações e um papel bem maior para o setor privado na economia. Só que o mercado financeiro reagiu com o pé atrás no início. Parece que a expectativa era por um nome, digamos, mais tradicional da centro-direita. E essa surpresa gerou uma certa instabilidade inicial. Ok, saindo um pouco da economia, vamos para outro pilar que é fundamental em qualquer governo: a segurança e a relação com as outras instituições. A abordagem aqui parece ter duas frentes bem distintas. De um lado, uma postura de linha dura contra o crime. Do outro, uma relação mais diplomática, com menos atrito, com o Supremo Tribunal Federal. E essa tabela aqui resume muito bem essa diferença que está sendo projetada no estilo de governar. A ideia é fazer uma transição clara do confronto direto para uma negociação mais estratégica dentro das instituições. Pois é, e chegamos no ponto talvez mais crucial de todos: como administrar o maior trunfo e, ao mesmo tempo, o maior obstáculo da campanha: o próprio sobrenome Bolsonaro. Porque, por mais que o nome garanta uma base sólida de votos, ele também vem com uma taxa de rejeição bem alta, que em algumas pesquisas chega a bater na casa dos 60%. Isso cria um paradoxo, né? O nome é um ativo político poderoso que ajuda a transferir votos, mas ao mesmo tempo é um passivo, uma barreira que impõe um teto de crescimento por causa da alta rejeição. E tudo isso nos leva à grande questão final. Essa tentativa de moderação seria o amadurecimento do bolsonarismo, uma forma de garantir sua sobrevivência e até expandir? Ou seria, na verdade, o começo da diluição da sua identidade original? É uma pergunta que, sem dúvida, vai definir os rumos da direita no Brasil.